Graça e paz, queridos. Estamos começando mais um programa das iniciativas das Igrejas Batista Renascer. E é com muito prazer que a gente chega até a sua casa, trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Hoje, o tema da nossa mensagem é Dominando o Pecado. Mas antes de começarmos a nossa pequena meditação, eu gostaria de fazer um convite a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos e intercedemos a Deus por aqueles que necessitam da nossa oração. Quem sabe você tem um caso impossível diante dos homens, mas para Deus nada é impossível. Toda terça-feira, às 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa tarde da bênção. Ali nós oramos e tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos buscando ao Senhor. Na quinta-feira, nós temos a nossa reunião de células. No sábado, a partir das 19h30, nós temos nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, às 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali nós estudamos acerca do que a palavra de Deus diz e buscamos ao Senhor. Quem sabe você tem uma dúvida sobre a Bíblia, vem estar conosco todo domingo às 9 horas. Ali as crianças têm um ensinamento dentro do que a palavra de Deus diz, os jovens, os adolescentes, e às 19 horas nós temos o nosso culto de celebração a Deus. Será um prazer ter você conosco. Hoje, o tema da nossa mensagem é Dominando o Pecado, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: Com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor lhe perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei, sou eu responsável por meu irmão? Hoje, o tema da nossa mensagem é Dominando o Pecado. Quando nós vimos aqui, às vezes, o desejo de pecar é mais forte do que podemos controlar. Às vezes Deus nos avisa que nós não devemos fazer certas coisas, mas não dominamos esse desejo. Quando nós paramos para analisar essa história aqui, que é uma história muito trágica, nós observamos que Adão e Eva teve 2 filhos, sendo o primeiro Caim e o segundo Abel. Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. E chegado o tempo, Caim pegou daquilo que ele havia produzido e Abel pegou o que ele tinha de melhor para oferecer ao Senhor. O interessante dessa história aqui é que nós observamos que Caim, ele não teve o cuidado de separar aquilo que era melhor para oferecer ao Senhor. Abel, por sua vez, ele pegou das primeiras crias as partes mais gordas. De acordo com o versículo 3, diz assim: Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho.
O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou de Caim a sua oferta. Quando nós observamos essa história aqui, nós observamos que o Senhor aceitou com agrado, porque Abel ele havia pegado e oferecido aquilo que ele tinha de melhor ao Senhor. Caim, por sua vez, ele pegou o que ele havia produzido e ele pegou qualquer coisa que ele tinha ali e foi oferecer ao Senhor. E o que eu gostaria de frisar com vocês nessa história é que Caim, ele não aceitou que o Senhor aceitasse o sacrifício de Abel e não aceitasse o sacrifício dele. Quando nós lemos o texto a seguir, nós observamos que Caim, ele fechou a cara. Ele começou, a minha tradução diz que ele transtornou o rosto, mas existem traduções que diz que ele ficou com cara emburrada, que ele ficou com a cara fechada. E ele não aceitou, porque tamanha era a sua raiva. E ele deixava aquilo transparecer no seu rosto. Diz assim no versículo 5, mas não aceitou Caim a sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim, ele sabia que ele não havia feito certo, porque o Senhor o questiona. Se você tivesse sido feito certo, Caim, você seria aceito. Mas como você não fez o certo, por que você quer ser aceito? E o Senhor dá um conselho para Caim neste momento. O pecado bate a porta. Você tem que dominá-lo, Caim. O interessante dessa história que nós podemos observar é que Caim, ele estava sofrendo grandes emoções naquele momento, e quem sabe emoções de inveja, de ciúmes, e quem sabe ele ali não aceitava que Abel tivesse oferecido algo melhor, e ele queria que Deus aceitasse o que ele havia oferecido. E o interessante dessa história é que o Senhor falou com Caim, domina o que o pecado está tentando te fazer. E o interessante aqui é que o rosto de Caim se transtornou. Ele não conseguia segurar os sentimentos que ele estava passando. Quem sabe você que está me assistindo, você sabe o que é certo e errado, e você também não tem conseguido dominar os seus desejos, a sua vontade. O Senhor sabia que a vontade de Caim era matar o seu irmão, porque o sacrifício de Abel havia sido melhor, a oferta de Abel havia sido melhor. E o Senhor deu um conselho para Caim, domina o pecado que está batendo na sua porta. Quem sabe os sentimentos têm batido dentro do seu coração e você não tem conseguido nem dominá-los dentro de você, até o seu rosto transparece aquilo que você está sentindo. A palavra vai dizer que Caim, ele ficou tão irado, com tanta ira, que o seu rosto dava para perceber que ele não estava satisfeito. E muitas vezes nós passamos por essas situações. Nós sabemos que não estamos certos, mas não conseguimos dominar aquilo que está dentro do nosso coração. E a palavra do Senhor aqui vai dar um conselho. Caim, ele poderia ter dominado aquele sentimento, mas ele não foi capaz de conseguir dominar aquilo que estava passando no seu coração. Quem sabe você que me assiste, você tem tido turbilhões de emoções dentro de você. Emoções que você sabe que não é certas, que vão fazer você pecar. Mas você não tem conseguido dominar isso dentro de você. Eu quero te dar um conselho hoje. Jesus, ele pode nos ajudar a controlar o nosso desejo e ele pode também nos fazer evitar de pecar. Quando nós lemos esse texto aqui, nós observamos que Caim, mesmo depois que Deus orientou ele para dominar, ele não conseguiu. E no versículo 8 ele diz assim: disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim,
onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando nós lemos essa parte aqui, nós observamos que Caim, ele vai ali e faz tudo escondido. Uma das principais características do pecado é fazer as coisas escondidas. E muitas vezes as pessoas acham que ninguém está vendo, que ninguém está percebendo, mas o Senhor chega diante de Caim e fala assim: Caim, o que você fez com seu irmão? E o interessante é que ele ainda responde com ironia: por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Algumas traduções dizem: por acaso eu sou guarda do meu irmão? E às vezes nós agimos assim. Caim, ele agiu como uma criança sem conseguir controlar os seus sentimentos. Quem sabe você que está me assistindo, você tem sentimentos tão fortes, um desejo de vingança, ou quem sabe alguma coisa que pode te levar até a morte. Porque Caim, ele foi amaldiçoado depois dessa situação. Ele poderia ter revertido essa situação pegando a melhor coisa que ele tinha e oferecido ao Senhor. Mas ao contrário disso, ele preferiu matar o seu irmão para que o desejo do seu coração fosse saciado. Quem sabe você tem visto só por um ângulo quais têm sido as suas dificuldades e o desejo de pecar tem sido maior do que o desejo de fazer as coisas certas. Mas nesse dia eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, para que você possa ser orientado por Deus e que Deus possa te ajudar a fazer a melhor escolha e que você possa dominar o pecado quando ele bater à porta. Senhor, eu coloco a vida dessa pessoa que está me assistindo, eu não conheço, mas o Senhor conhece, ó Deus. Eu não sei qual tem sido o desejo para ela pecar, mas o Senhor, ó Deus, pode estar ajudando para que ela, em vez de pecar, possa, ó Deus, tomar uma direção contrária, a direção da vida, ó Deus, de resolver as coisas da maneira certa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de reforçar o meu convite a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos e intercedemos ao Senhor por aqueles que necessitam da nossa oração. Toda terça-feira, às 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa Tarde da Bênção. Ali nós oramos e intercedemos ao Senhor por aqueles que necessitam da nossa oração. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Vem estar conosco. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali aprendemos mais acerca da palavra do Senhor, os jovens, as crianças. E quem sabe você tem alguma dúvida acerca da Bíblia. Ali tem um momento oportuno para você estar tirando as suas dúvidas. E às 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração. Quem sabe você não pode estar em nenhum dos nossos endereços, mas em Cratinha e região existem muitas igrejas comprometidas com o reino de Deus. Não deixe de estar na casa do Pai. Igreja Batista Renascer. Até o nosso próximo encontro.